ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Juquinha, o solitário acidente da matéria de Max Andrade. Pra que agir assim? É só pra rir de mim ou causar estrago. Já joguei tinta na parede, apaguei todos os teus rastros. Pois bem, novamente aqui para mais um Quadrinho ao Quadrado, o podcast do Ao Quadrado em que a gente fala sobre quadrinhos nacionais. Eu sou o Estranho, host desse programa, e estou aqui acompanhado pelo co-host do programa, que é... Hoje eu dei ateu. Antecipei que você ia falar que você era co-host. Mas você, de qualquer jeito, colocou eu abaixo de você. Você continua sendo o host. Co-host não Eu sou o co-host e aqui está o meu co-host judeu ateu. Mas eu acho que funciona. Eu acho que não tem hierarquia entre essas palavras, o host e co-host. Ok. É que o host ele apenas presumia que não havia um co-host e aí depois eu apresentei esse conceito posteriormente. Não, tem razão. Você não falou sub-host. Exato. Então tá no mesmo nível. Nesse podcast aqui, o Quadrinho ao Quadrado, a gente fala sobre quadrinhos nacionais, além de semântica, a gente fala também sobre quadrinhos nacionais. Normalmente o nosso programa é dividido em duas partes. Uma primeira parte para quem ainda não conhece uma história, é a realidade de muita gente, né? Não conseguiu ler o quadrinho nacional por N motivos. A gente fala sem spoilers, para depois ter uma segunda parte com spoilers. Sim. E o programa dessa vez, ele não tem motivo para a pessoa não ler, a não ser que ela não queira. Porque Juquinha, o solitário acidente da matéria, foi lançado originalmente como tirinhas, quadros, páginas no Instagram, stories do Max Andrade. E posteriormente foram compilados em um volume físico, financiado pelo Catarse. Eu tenho esse volume físico. E o Judeu leu pelo online, né? Eu li pelo Instagram e fico fascinado até pelo... Qual foi o processo, né? Pra passar esse quadrinho do Instagram pro físico. Porque, né, ele tem GIFs, tem cores, tem um monte de coisa que eu... E aí, Okay, como é que... O GIF não tem aqui no impresso. Talvez eu tenha perdido alguma coisa. É isso que a gente vai conversar. Então a gente tem duas experiências diferentes. Ah, tá aí. E é isso, então vamos lá falar aqui de Juquinha, e aí a gente sempre começa, né, com a explicação clássica de judeus sobre o que é Juquinha, o solitário acidente da matéria. Juquinha conta a história de Juquinha, esse personagem cartunesco, tipo uma criancinha com cabeça gigante que usa um macacão, mas todo o resto ele tem um visual punk, né? Ele tem esse piercing, o penteado e tudo mais. Ele, nas primeiras páginas logo, ele se declara para uma menina, é rejeitado e aí entra numa espiral meio que surreal e bem metalinguística sobre os sentimentos que ele tá sentindo depois dessa rejeição. É basicamente isso. É basicamente isso, toda a história. É uma viagem que começa com ele de uma forma introspectiva, pensando sobre si mesmo e se isolando, e descamba para realmente uma metalinguagem extrema, assim. Coisa de autor versus autor. Personagem versus autor uns níveis muito extremos de metalinguagem. Exato. Grandes influências de mangá em Juquinha, né? Irrelevante pra nós, pelo menos, como comentadores de quadrinho, porque mangá, no final dos contos, é o nosso forte, né? A gente comenta muito de mangá fora desse podcast Quadrinho ao Quadrado, e cheio de referência e influência direta você vê nele, né? Eu, pelo menos, queria comentar logo de cara que quando eu comecei a ler Juquinha, eu senti uma vibe meio pum-pum nele. Eu não sei se você sentiu isso um pouquinho quando aparece, principalmente quando aparecem umas caras meio realistas, me faz lembrar do Deus de Pum-Pum. Eu achei que era essa vibe que ele tava querendo ir com o Juquinha, mas foi pra algo bem diferente. Tem um pouco disso, tem um pouco de tudo, na verdade, né? Eu acho que essa é a boa parte da brincadeira. O Max Andrade, a primeira obra mais de fôlego dele foi o Tools Challenge, que foi um mangá nacional. Sim. Que ele publicou de forma independente, depois pela Draco, que foi concluído em 7 volumes. Então, tipo, você sabe que ele tem isso dentro de si, então tá bem exposto aqui, né? Referências de mangás mesmo, tem várias. Tem Dragon Ball, tem Dr. Slump, tem Slandunk, tem... Naruto, Sailor Moon, tem de tudo um pouquinho ali.
Exato. E tem muito, e aí eu acho que essa talvez seja a grande questão, né, de Juquinha. Tem, na verdade, a impressão que tem aqui, de forma geral, tem muito do Max aqui, né? É uma história bastante. Eu não diria que é bastante pessoal, Não, mas também não. tem muito de si aí, né? De percepção Literalmente de em mundo. algumas partes, né? Literalmente mesmo. Mas de percepção de mundo, de o tipo de vivência de internet, por exemplo. Então tem umas referências que são muito específicas para quem vive um tipo específico de experiência dentro da internet. Sim, sim. E algumas vezes eu compartilhava com ele, tem uma ou outra vez que eu não compartilhava da experiência e eu fiquei meio perdido. O que você acha disso, Judeu? Da história ela ter bastante referência Memes. linguística, a memes, a figuras de internet, né? Uma hora cita Pirola, Leandro Sim. Carnal, sabe? Tem umas coisas, tem imagem do Supla. Ele vai pra todos os lugares, mas no foco meio de meme de internet mesmo. O que você acha disso numa história? Você sente que pode se jogar contra ela de alguma forma? Pode, é claro que pode. Antes respondendo a pergunta, eu acho que em Juquinha cabe bem. A vibe da história, ela é tão metalinguística e vai para uns níveis tão absurdos que faz o completo sentido e o completo contexto eles socar esse monte de memes. E lendo no Instagram, nos stories do Instagram especificamente, tem uns vídeos com áudio, sabe? Ele te tira completamente da suspeição de descrença de você tá lendo algo real, sabe? Ele realmente quer lembrar você que você... Nem que você tá lendo um quadrinho, que você tá lendo um stories no Instagram especificamente. Essa é a minha experiência até. Então, aqui eu acho que cabe perfeitamente. Eu fiquei, no fundo da minha cabeça, eu fiquei também pensando, isso é muito capaz de datar muito mal, em pouquíssimo tempo, sabe? Eu fiquei pensando isso. Tinha uma ou outra referência aqui, por exemplo, teve uma tal de Bril, alguma coisa, não sei o que lá do Bril, que inclusive é um capítulo que o título do capítulo tem Leleologia no título do capítulo, que é uma homenagem a um participante do nosso podcast, o famoso Leonardo Souza, ele amigo nosso de longa data, Claro. ouvia nosso primeiro podcast, ele tava lá comentando e eventualmente virou nosso amigo pessoal mesmo. E foi referenciado nesse quadrinho. Eu achei muito interessante isso. Quando eu li, eu falei, tá Leonardo, O Léo né? tá fazendo aí. Eu não sei. É muito panelinha isso, né? 2 graus de separação, né? Tava muito próximo. Sim. Enfim, e aí no dele tinha alguma coisa falando não sei o que de Bril. E aí eu acho que era algum vídeo de internet que deve ter bombado, mas não passou pela minha timeline, talvez. Ou passou e eu esqueci. E eu fiquei muito... Que isso? Que piada é essa? Eu não sei se eu entendi essa piada. Enquanto outras que eu entendi, eu falava, ok, eu entendi porque tá aqui, faz sentido, dá uma camada a mais, né? Tipo, na brincadeira do Juquinha falando que ele é sério, que ele é adulto, inteligente, que ele fala que ele lê Leandro Carnal e Mário Sérgio Cortella. E, tipo, isso é um negócio de internet geral que eu entendo e que enriqueceu essa piada. Mas outros que eu não entendo, eu fiquei perdido. Aí eu fico nessa, pô, será que todo mundo vai ter uma experiência parecida com a minha? Ou precisa ter uma vivência similar à internet, especificamente do Max, pra gente conseguir aproveitar bem, Juque? É uma linha tênue e complicada, que eu não sei dizer se é certo ou errado ele escolher fazer isso, né? Eu não vejo tanto problema. O caso do Bril aí, por exemplo, é um vídeo que eu lembrava vagamente dele, mas aí de fato foi um pecado, ou sei lá, foi um preço a se pagar pela adaptação física, porque de fato toca o vídeo, meme. Ok. Ele tem. No impresso ele tem um QR Code pra você ir ver o vídeo. Ok. Bom, ninguém vai. Não, eu fiz na primeira leitura, nessa segunda eu até pulei. Ok. Então tá aí. O pecado da transformação entre mídias, né? Sim. Então, nesse caso específico, eu nem vejo como um problema. Mas Eu até sei acho lá, que tem um capítulo, só complementando, acho que tem um capítulo próximo desse trecho, que no título do capítulo tem Passando Vergonha no Impresso, que eu acho que deve se referir a isso que você citou, que tipo, algo que não se traduziu muito bem pro volume impresso, alguma piada que se perdeu. É capaz. Não lembro onde mas tinha alguma coisa disso em algum momento. Tem uns GIFs dele andando, por exemplo, tem umas coisas assim. Mas no que tange meio que ao absurdo desses memes, dessas referências, todas essas intertextualidades, né? No final das contas é isso que é. Eu gostei. Meio que combinou tão perfeitamente com alguns dos temas que estavam tentando ser trabalhados, porque pelo menos uma coisa que eu tirei de Juquinha é meio que
sei lá, essa vontade, essa obsessão do Max de talvez querer escrever algo mais sério, algo mais profundo, né? Mas criar esse personagem tão bobo e que não consegue ser levado a sério, algo tão esquisito assim, sabe? O bizarro que é querer escrever algo sério, né? Sendo que a gente nunca se vê como sério, né? Na vida real. Sim, né? E eu digo isso porque eu acho que esses memes complementam tanto isso, porque é tão absurdo, é tão bobo. O Juquinha deep fried ali, sabe? Que não dá pra levar a sério mesmo. É tão bobo, sabe? É meme. Sim, tem bastante coisa disso. E que realmente soa a grande ideia que parece permear a história como um todo é justamente isso dessa dualidade de ser sério e tentar parecer sério mais do que ser sério e ser simples. E aí esse personagem ser super simples, lidando com problemas sérios. E aí é o autor tentando passar essa mensagem, mas o autor reconhece que é sério demais até pra ele também. Então fica numa brincadeira interessante, né? Sobre seriedade, sobre qual mensagem ele quer passar com isso. Eu acho que aí justamente funciona ter encaixado essas metalinguagens, né? Essas piadas diversas pra justamente mostrar que é bobo, né? Tipo, é algo bobo no final das contas. É uma história boba. Mas é séria também. É séria também, mas é boba. Mas é séria, mas é boba. É fantástico. Tem algumas semanas atrás a gente gravou o podcast Iscas que eu mordo. E uma das minhas iscas que eu mencionei naquele podcast foi metalinguagem especificamente, né? Que toda vez que aparece metalinguagem em uma obra eu viro um adolescente de 15 anos de novo, de achar aquela coisa... É o negócio mais maravilhoso do mundo, a coisa mais profunda, sabe? Um autor reconhecer que tá escrevendo um quadrinho. Sim. Mas eu também pensei que, mesmo aqui no podcast Quadrinho ao Quadrado, a gente, sei lá, muitas vezes a gente rejeita a metalinguagem como algo meio barato mesmo, é fácil demais de fazer e parecer justamente que é sério, sem acrescentar nada. Você acha que é ou não o caso de Juquinha? Você acha que essa metalinguagem é só, é algo divertido que ele tá fazendo, acrescenta na narrativa, na história? O que você acha disso? A minha sensação é que o Juquinha, ele caminha muito o tempo todo numa linha tênue disso. De ele tá se levando a sério e tá brincando ao mesmo tempo e em mesma proporção as duas coisas, sabe? O tempo todo ele está brincando e sendo sério sobre os mesmos temas. Eu acho que é uma linha difícil de caminhar, perigosa de caminhar, e que Juquinha ele ficou bem nessa linha de forma geral. Teve um ou outro passo ali que eu falo, ok, talvez esse passo deu uma pisadinha fora aqui dessa linha. Como, por exemplo, de um meme muito datado, algo do tipo. Até, talvez, sei lá, na parte mais final, que eu acho que vai um pouquinho mais longe do que... Eu gostaria também. Eu gostaria. Mas, tirando esses pequenos passinhos, eu acho que, de forma geral, ele caminha bem essa linha de não se levar a sério, se levando a sério. De zoar, não se zoando, sabe? Zoando o autor e não a história. Zoando a situação do personagem e não o personagem, sabe? De ficar nesse vai e vem. Eu acho que é a essência da história, é esse vai e vem de seriedade. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu concordo perfeitamente contigo, essa é exata minha opinião também. Eu meio que acabei, sei lá, eu gostei de Juquinha. Eu não cheguei a gostar de Juquinha, não. Justamente porque eu só tinha a capa do quadrinho na minha cabeça, eu pensei, será que... Sabe o que eu achei que era? Eu achei que era um quadrinho nacional que já fizeram demais. Isso que eu achei que era. Um personagem fofinho, com a cabeça gigante, e que tem que lidar de forma muito profunda com os problemas da adolescência e da infância, sabe? E já fizeram muito esse quadrinho nacional. Demais, inclusive. E no final E no final mas você tem razão. No final é sim. E ele teve o sucesso porque ele teve essa abordagem tão diferente no final das contas, pra essa ideia tão óbvia mesmo, né? Eu tenho até curiosidade, porque nós dois tivemos experiências de leitura diferentes pela mídia, mas provavelmente pessoas que não nós dois tiveram uma terceira experiência, que foi acompanhar a publicação, que não foi o que aconteceu comigo. Eu não acompanhei saindo quadrinho a quadrinho. Eu lembro de ter visto algumas, porque eu sigo o Max no Instagram, e eu lembro de
ter visto um outro quadrinho, mas eu não tava assíduo na história. De vez em quando eu via um e eu tinha uma ideia geral do que tava rolando. Mas, por exemplo, na hora que começa a pegar os comentários do Instagram da publicação e incluir ele dentro da história... Imagina, eu ia ficar muito feliz se tivesse um comentário meu ali. Então, eu acho que tipo, foi uma outra experiência, né? Quem tava lendo de um jeito e a história começou a tomar esses rumos, acho que até foi até mais interessante. Algo que é difícil de transcrever depois para uma leitura sequencial, né? Uhum. Mas eu acho que funcionou também. Funcionou. Eu senti que fez parte da linguagem o fato e como faz parte da história, o fato do Juquinha ser uma publicação em quadrinhos no Instagram, sabe? Tipo, sim, é parte essencial da linguagem da história ele ter sido lançado desse jeito e consumido desse jeito. Foi integrado à história. Eu acho isso muito fascinante. Muito sabe? bom mesmo, muito bom. Me lembrou, inclusive, de um quadrinho que a gente já comentou aqui no Quadrinho Quadrado, chamado Quem Matou o Caixeta? Sim. Só que o mais fascinante pra mim, na verdade, na comparação dessas duas obras, é que Quem Matou o Caixeta, ele é tão cínico com os comentários da internet, né? Sim. Todo mundo é tão detestável. E ele usa também comentários reais que as pessoas faziam, né? E todo mundo é tão sedento de sangue na internet. E em Juquinha não, né? Os comentários são usados pra elevar a obra no final das contas. Tipo, sei lá. Pra trazer um recurso pra história, né? Que é essa percepção, aí até um mini spoiler pra quem não leu, mas tipo, essa percepção do Juquinha de começar a lidar com o fato de ele ser um personagem e pessoas estarem vendo ele e gostarem dele e o autor tá meio contra ele enquanto o público tá a favor. É bem fascinante, né? Tipo, acrescentem algo na história que é orgânico e que funciona, né? Poderia soar como só um recurso, mas ele encaixou na história e funcionou dentro da história. Eu pensei nisso só agora, mas tem até uma vibe meio Digimon, primeiro filme dele, sabe? Que os comentários de todo mundo fazem os personagens vencerem o vilão final. E, sei lá, Digimon é comentado em Juquinha, então achei só isso relevante de alguma forma. Pior que eu não assisti Digimon, eu não vi isso aí. Eu só vi a polêmica recente sobre a cultura do cancelamento. Nossa, uau, ok, beleza. Mas, enfim, eu acho que mais um último aspecto pra gente comentar antes dos spoilers. Dos spoilers. O que você achou, Judeu, das referências visuais? São muitas mesmo, assim. Tem desde colagem mesmo, né? Tipo, de fato, pegou uma foto e colocou ali, foto do autor dentro da história. Mas tem, tipo, páginas copiadas, até a própria história brinca de fair use ou não. Mas tem, sei lá, um choro que é igual o choro do Gore de Slandunk, tem Sailor Moon, tem Hunter x Hunter, tem Cavaleiros. É bem, é tracing ali. Foi feito por cima como parte da linguagem. Maravilhoso. O que você acha disso? Eu gosto muito, justamente por causa da quantidade, né? Mais do que qualquer outra coisa, né? Porque é curioso, né? Que principalmente em mangá é muito comum o pessoal referenciar dessa forma, né? Quantos mangás não tem um quadro, pelo menos, que tá parodiando Jojo, por exemplo, né? Muito comum, muito comum. O interessante aqui foi mais a quantidade do que qualquer outra coisa, pra mim, pelo menos. Porque, na real, se eu tenho uma crítica a isso, é que eu queria, pelo menos, algumas referências um pouquinho mais hipsters. Eu queria, porque eu sei, o Max lê bastante mangá, deve conhecer uns mais aí dos cults da vida. Né? Você queria pegar uma referência que só alguns pegariam, né? Exato, e pra mim foi só os óbvios aí, foi só os óbvios. Se bem que, sei lá, o Slamdunk talvez não era tão óbvio assim. Mas... era só pelo formato do rosto que dá pra perceber. Só quem gosta muito, que viu muito essa página... Eu ia lembrar. Que vai lembrar, mas sei lá, eu queria ter pego um pum-pum da vida ali, alguma coisa assim. Sim. Que nem é tão hipster mais, né? Mas tirando isso, eu acho que funciona, porque justamente faz parte dessa metalinguagem que a gente tá falando de tudo, né? Que como é uma história personagem-autor, o tempo todo, né? Surge, o tempo todo não, em algum momento da história surge essa interlocução entre o autor e a história, e
Então faz sentido o autor se colocar um pouco de si, de suas influências, de sua vivência ali também, não só como referência, mas como um tracing da página mesmo, sabe? Literalmente. Literalmente. Acho que funciona bem. Então, dito isso, Judeu, de forma geral, qual que é a sua opinião sobre Juquinha pra gente deixar pra pessoa sem spoiler decidir se ela quer ler ou não e ouvir a parte com spoiler? Leia, pelo amor de Deus, vai. Abre lá de graça e compra depois. Apoia os autores aí, por favor. Sim. Mas eu com certeza recomendo. Acho que os ouvintes do Quadrinho ao Quadrado têm chance maior do que a maioria, eu diria, de gostar de Juquinha. Eu fui muito surpreendido positivamente, porque ele teve um bom trava-hype pra mim. Porque eu achei justamente que era uma... Intencional ou não? Intencional ou não, obviamente. Mas eu achei que ia ser óbvio. E não foi. Então, parabéns pro Max Andrade por isso. Legal. Eu acho também que... Eu fico um pouco receoso de comentar de forma geral sobre Juquinha, porque é o que eu comentei no começo. Eu tenho uma impressão que ele ressoa bastante com alguém que tem uma vivência próxima à nossa vivência de internet. Que eu sei que a sua vivência de internet é meio próxima da minha, e a sensação lendo Juquinha é que o Max tem uma vivência próxima também. A gente tá ali meio que rodando mais ou menos os mesmos círculos, conhece mais ou menos as mesmas coisas, conhece o Mangas Project, sabe? Tipo umas coisas assim. Sim, então, sim. aí eu fico naquela dúvida, será que funciona pra todo mundo ou funciona pra quem é esse círculo? Mas como eu acho que os ouvintes do podcast estão mais ou menos nessa mesma vivência que a gente, eu acho que faz sentido, então, realmente, pra quem é ouvinte do nosso podcast ir atrás de ver, porque é uma obra do nosso nicho. Não sei se expande, essa é uma dúvida que eu não tenho como responder e vai depender de alguém de fora dizendo. Se alguém de 65 anos fosse ler isso, né? Que não tá exatamente na mesma... Não aparece os mesmos memes na timeline da pessoa, entendi. Se meu amigo Luiz Felipe, que só ouve o podcast de quadrinho nacional e de vez em quando comenta comigo, dizer que ouviu esse podcast e queria ler, eu não sei se ele vai entender as mesmas referências. Entendi. Ele tem uma vivência um pouquinho diferente da minha na internet. E aí? Não sei. Fica essa dúvida. Mas tirando isso, essa ressalva... Eu sei que você quer passar logo pra frente, mas, sei lá, de um jeito ou de outro, eu jamais culparia a Juquinha não é uma culpa. Pela intertextualidade dele, né? Tipo, não é uma crítica, porque qualquer obra é um produto de seu tempo, um produto de seu meio. E das suas influências também. E de suas influências. E eu acho que o Juquinha, ele é muito ativamente um produto de seu tempo, de seu meio, de seu autor, do seu momento, tudo. Ele é muito um produto disso tudo. E isso não é ruim. Não é ruim por si só. Mas eu entendi. Minha única ressalva é a recomendação. Como eu recomendo. Pra ouvinte do podcast, vai tranquilo. Que você tá. Tenho certeza que sua vivência. Se você caiu no podcast, no feed do Ao Quadrado, você com certeza tem uma vivência próxima da internet suficiente a nossa pra pegar as referências. Perfeito. Dito tudo isso, a gente sempre deixa link no post pra você ir atrás. Você pode ir atrás de comprar. O autor tá vendendo a edição impressa que tá com capa dura, sobrecapa, tá bonitona. Você acha em um monte de site aí. A gente vai deixar vários links. E aí você só volte aqui quando você tiver lido pra gente falar agora com spoilers, que sei lá o que a gente vai falar no spoilers, porque é uma loucura. Vamos lá. Mas vamos lá. Vamos pro spoiler. Ela gira. Eu só queria... Eu citei de passagem no começo, mas eu queria falar que eu adorei o capítulo do Mangas Project. Eu amei também. Foi muito bom. Sabe qual é o pior? Quando chegou nos stories e aí apareceu a página do Mangas Project, deu algum curto na minha cabeça que eu achei que tinha acabado o capítulo de fato. Porque era aquela página de final de capítulo, né? Eu só sei aquilo como uma página de final de capítulo. Essa é a única coisa que eu conheço ela. Maravilhoso. E pegou, inclusive, com o nome da galera mesmo, porque tinha aquele Gia, que era o babacão da internet. Eu só lembro disso, desse cara. Que ele era o cara que achava que ele determinava o sucesso de mangás na internet brasileira. Eu lembro. Não sei se você lembra de uma época da internet
Ele falou que ele determinava o sucesso de Assassination Classroom no Brasil. Não, que eles... Ai, nossa, isso é tão nicho mesmo. Mas o negócio é que eles não iam traduzir Assassination Classroom porque não queria que fizesse sucesso, não tinha uma merda assim, que eles botavam fé em Hungry Joker. Exato. Nossa, que época, que momento. E essa página remete a isso. E pensando nesse tipo de página que eu penso que, tipo, é a nossa vivência de internet. Tipo, quem leu o mangá na internet que conheceu essa piada, sabe? Tipo, você perdeu essa piada se você nunca leu o Mangás Project na vida. E é uma boa piada, é uma boa metalinguagem que entrou nesse rolê de Battle Shonen e fez exatamente um capítulo de Battle Shonen. Perfeito. Então, tipo, funciona. Tinha muita chance da gente, em específico, gostar de Juquinha e a gente gostou mesmo. Então, trabalho bem feito mesmo. Ao mesmo tempo que eu tenho a impressão que talvez, tipo, é bem capaz de eu não ter pego algumas piadas e eu nem ter pego o que eu não peguei também, por exemplo. É possível. É bem possível mesmo. Então tá uma aí ou também. outra referência. E, por exemplo, eu consigo pensar... Eu não lembro da onde é aquela imagem da menina da sala ao lado que chega no final pra esse programa pra ele. Foi alguma imagem que era de algum meme, só que eu não consigo associar aquela imagem da pessoa loira meio... eu não lembro também agora. Eu não consegui associar. Eu vi, eu falei assim, eu não desconheço essa imagem, mas eu não consigo associar a nada. E aí eu fiquei meio perdido de o que ele quis dizer com isso, não sei. Aí eu perdi essa referência. Tá aí, né? Tá aí. Eu acho que se tem alguma forma de a gente comentar um pouquinho, falar de temas um pouquinho mais aprofundadamente, né? Porque a gente já mencionou de passagem que tanto eu quanto você ficamos um pouquinho, sei lá, com o final. Sim. Que ele... Sim. Sei lá, é tão doído falar isso, mas parece que ele se levou um pouquinho a sério demais no final, apesar de, tipo, toda a mensagem sobre a dificuldade de se levar a sério, né? Essa é uma das temáticas. Quando ele se levou mais a sério no final, eu fiquei meio, mas é sobre isso essa história no final? Não sei. Daquela coisa de crescimento, de maturidade, de aprender uma lição. Eu acho que ele não... O problema que eu tenho com esse trechinho é que ele não soou como ele soou no resto da história, que é de meio não se levar a sério e meio se levar. Pareceu que ele só se levou a sério nesse final. Faltou a parte da piscadinha, sabe? De se levar a sério e piscar pra mim, como ele fez na história toda. E, sei lá, numas páginas seguintes ele até volta a brincar até com isso de novo, né? Ele, sei lá, não tem nenhum momento que ele abandona completamente esse espírito. Mas teve uns momentos ali que eu fiquei... A sensação final é que fica um trechinho ali de, sei lá, né? Eu não sei essa mensagem final. Porque... Mas a única coisa que eu fico... Na verdade, eu sinto até que foi um pouco... É difícil dizer isso do tipo de história que foi lançada, mas um pouco longo esse epílogo dele aí. Tipo, parece que ele ficou muito autoindulgente no trecho aí do Juquinha tendo esse crescimento pessoal. Acho que não soou como Juquinha. Porque em alguns momentos curtos ele acabou virando o tal do quadrinho nacional, que já foi feito 1000 vezes, entendeu? Ele virou ali em algum momento. Curto, tipo, não é nada... Não estraga. É o que a gente comentou. Ele dá uns passinhos pra fora ali daquela linha da linha tênue. Ele dá uma tropicadinha de leve ali. Sendo que as outras temáticas que estavam sendo lidadas na parte em que ele se levava e não levava a sério, nem tinham a ver necessariamente com isso. Sei lá, talvez superação pessoal, mas não específica de infância, sabe? Era sobre... sei lá, a complexidade de escrever, o relacionamento com a internet de fato, né, como modifica a gente, pareciam temáticas não mais profundas necessariamente, né, mas só, sei lá, mais interessantes do que... eu acho que também nem é mais interessantes que eu usaria ressoavam melhor com a obra que ele contou até ali. Do jeito que foi Juquinha até aquele momento, esse tipo de coisa ressoava melhor com a história do que o finalzinho. Mas, novamente, tipo, a gente tá se pegando bastante nele só pra falar, porque foi o trecho que
que salta mais aos olhos. Porque, de resto, eu acho que ele funciona bem. Até na parte final mesmo, ele tem trechos que ele funciona bem legal nesse sentido também. Quando ele lembra do quadro que ele vira uma flecha e ele fala, era disso que ele tava falando, caraca. Eu gostei dessa piada. Sim, tem várias passagens interessantes. Eu acho que funciona de forma geral. Eu gosto dessa... falando já um pouco também de spoilers, mas de forma mais ampla, eu acho que você comentou sobre, que a gente sempre comenta sobre mensagens, né? Grandes mensagens, que a obra quis passar, tirando esse trecho final, que é o que a gente tava criticando até agora, eu sinto que de forma geral, o Juquinha é meio que um daqueles quadrinhos que é o quadrinho por eles. Sim. Próprio. Tipo, ele existe porque ele existe pra ele existir. Ele existe pra ele existir e todos os questionamentos que ele traz é pela existência dele, só que não é num sentido de descartável, é num sentido de um autoestudo. Eu acho muito fascinante de começar a fazer algo e aí ele passa a virar uma referência de si próprio em si mesmo. Tipo, em tão pouco espaço de tempo, ele vira uma referência de si mesmo, sabe? Tipo, ele vira um loop de autorreferência que eu acho muito interessante e é muito difícil de fazer, eu acho. De conseguir, com pouco do que estabelece o personagem, conseguir se autorreferenciar com tanta frequência numa história tão curta. É até curioso que você deu o adjetivo anteriormente de autoindulgente pro final do quadrinho, né? Mas é porque daquele final... A obra foi um pouquinho autoindulgente, porque o resto do quadrinho, ele é só autoindulgente, mas do autor, na verdade, essa é a impressão que passa, né, tipo, ele é tão sobre si mesmo e sobre o autor, no final das contas, né, que tá se expondo dessa forma mesmo, e remoendo, e o quadrinho virando uma referência da referência dele mesmo, que você tem razão no sentido de que tirar, é sobre isso aqui, Juquinha, é um pouquinho... Seria forçar um pouquinho demais o negócio, né? Você tira conclusões mais abstratas, né? Coisas que o quadrinho literalmente comenta, né? Tipo, ele fala em voz alta pra você. Exato. Todo quadrinho é o ego do autor se inflando. O quadrinho fala isso, você não precisa analisar essa mensagem. É o autor falando, eu estou te usando como uma forma simples de falar sobre problemas complexos. E você é o tipo de pessoa que eu queria ser, Juquinha, o autor, estou falando isso. Eu não preciso analisar isso, né? Exato. A mensagem tá ali bem exposta no final das contas. E isso que é um bom autoindulgente, isso aqui, né? Novamente, um caminhar numa linha muito difícil de você parecer babaca ou parecer pseudo-intelectual, arrogante. É uma linha muito tênue de não soar isso, porque nunca suou. É isso que é o que funciona em Juquinha. Nunca suou como arrogante. Nunca suou como, caraca, eu tô fazendo um negócio muito meta aqui. Nunca soou isso. Ele tá fazendo um negócio muito meta e ele não tá se congratulando de fazer um negócio meta. Ou tipo, eu sou tão bom em quadrinhos que eu vou fazer um quadrinho que é sobre quadrinho, né? Toda a minha linguagem tem um pouquinho disso inerente nela, né? Sim. Mas não, Juquinha não tem nem um pouco disso pra mim. Não. E eu acho que por isso que ele funciona. Ele dosar certinho esse tom, qual sentimento ele quer passar sobre si mesmo como autor. É muito difícil de acertar num ponto certo em uma história autorreferenciada, com inserção do autor dentro da história, quebra de quarta parede, de tudo isso. É muito difícil e funcionou surpreendentemente. Funcionou, gostei também. Sei lá, eu tava pensando, só pensei nessa crítica agora, mas você tem talvez algum problema, que o formato, talvez, da publicação dele, ele tem 4 partes, eu acho que na segunda parte, principalmente, tipo, os memes me atrapalharam um tiquinho só, talvez, a linha narrativa da história. Eu em alguns momentos, eu ficava, calma, isso vai voltar ou não pra onde tava? E aí, não sei se você teve essa sensação também. Tipo, a segunda parte que é aquela viagem ao ego, né, que ele começa a fazer várias referências. Às vezes dá a impressão, tipo, eu acho que eu senti um pouco disso que você
citou no caso de achar que o meme era um meme e depois ia ter história. Mas o meme era a história? Em alguns momentos. Mas em alguns momentos não era também. Era também Ele sapateou, né, esse trecho, né? E, tipo, agora eu levo a sério ou agora eu não levo a sério? Isso aqui é diegético ou não, né? Essa era a minha pergunta em alguns momentos. E sei lá, talvez isso foi proposital, né? Difícil comentar de intencionalidade ou não numa obra dessas, né? Mas, exato. Um sentimento que ficou em mim em alguns momentos de eu perder completamente a linha narrativa, porque eu não sabia se o que estava acontecendo ou não. Sim. Eu acho que foi intencional, mas... provavelmente. Mas que eu tive essa mesma sensação, eu tive essa mesma experiência também. Eu devia ter levado a sério aquela página do Supla, então. Sabe, tipo, uma coisa assim, apareceu o Supla, ok, piada do Supla. Aí voltou a página, não, peraí, era o Supla mesmo. Ele vai usar isso. Bom, beleza. A gente falou bastante, a gente comentou aqui sobre Juquinha, já damos nossas opiniões gerais, acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Não, só isso. E... não, aqui todo mundo já leu. Já leu. Então, comentem o que vocês acharam de Juquinha aí nos comentários. Comentem sim. Mas... a nossa tradição no Quadrinho ao Quadrado é que a gente sempre adianta pro pessoal qual que é o próximo quadrinho que a gente vai falar, e é pro pessoal já ir se preparando, né? Tem um mês aí de antecipação para ir indo atrás do quadrinho para ler, se interessar e se preparar. Dito isso, qual que é o próximo quadrinho que falaremos no próximo Quadrinho ao Quadrado, Judeu? O próximo quadrinho que falaremos no próximo Quadrinho ao Quadrado estranho é IE, Y-E, esse é o título, IE, de Guilherme Petreca. Saiu em 2017, foi aparentemente premiado e ninguém comentou sobre. Mentira, não é que ninguém comentou sobre, mas é que a gente sempre tem essa impressão de quadrinhos nacionais, principalmente quando faz sucesso de crítica que a crítica nunca comenta. Então, a gente até acha um outro comentário sobre IE, por causa da época. Ele fez sucesso na época e posteriormente o Guilherme lançou no Japão para algum prêmio, concorreu a algum prêmio, acho que é um Tezuka Award, sabe, alguma parada assim. E ele ganhou um prêmio de quadrinho internacional, de mangá internacional lá com o IE. E aí, eu não sei se por conta disso ou não, mas IE ficou fora de catálogo por muito tempo. Eu quis trazer aqui no Quadrinho Quadrado há muito tempo. Tá rodando IE. Só que não tinha em catálogo. E aí eu acho que por conta dessa premiação, ou porque passou muito tempo, a Veneta reimprimiu há pouco tempo. Então tem em estoque hoje. E aí é o momento pra gente falar de IE, de Guilherme Petreca. Beleza, vamos falar então. E até o próximo episódio, então, estranho. Exatamente, até o próximo episódio.